Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Nesta semana, a gente recebe a presidente eleita do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes. Muito boa noite, doutora, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, boa noite, Marcos, boa noite, Zezé, e boa noite a todos aqui que vão nos ouvir e acompanhar conosco essa entrevista. E aqui comigo, Zezé de Lima. Boa noite, Zezé. Doutora Gisela, prazer recebê-la aqui. Gente, não é por nada, né? Eu e ela aqui, né? Mulheres, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Como é que a senhora se sente à frente de um tribunal? A posse vai ser daqui a pouco, mas como é que a senhora se sente à frente de um tribunal, assim, mulher, nesse momento em que existe um monte aí de considerações acerca da mulher assumindo posições, chefias, posições de comando? Eu acho que, na verdade, as mulheres hoje já têm o seu espaço garantido, né? No tribunal, a composição são 55 desembargadores, dos quais somos 16 ou 17 mulheres, e nessa administração, especialmente, nós somos, dos 5 cargos administrativos, 4 mulheres. Então, eu me sinto, a sua pergunta, a resposta, eu me sinto preparada, porque eu tenho 30 anos, eu vou implementar agora, dia 1º de dezembro, 30 anos de magistratura. Então, eu conheço toda a estrutura da Justiça do Trabalho, eu conheço o tribunal, eu tenho mais tempo de tribunal do que eu tive de juíza de primeira instância. Eu acho que o tribunal, ele deixa aí requisitos de outros desembargadores, presidentes muito favoráveis. Então, não tenho receio, eu sou boa de briga. E eu acho que eu vou herdar um tribunal muito harmonioso, com grandes dificuldades, como os meus antecessores também passaram, mas eu acho que o colegiado como um todo, junto com os servidores, a gente consegue fazer com que a 15ª seja sempre um tribunal muito aguerrido e de ponta. E, doutora, quais serão os desafios, né, dessa nova direção que assume agora em dezembro? Os desafios, eles são historicamente sempre os mesmos, né? Então, a gente tem uma dificuldade enorme de servidores, até porque a 15ª é uma região que nasceu há pouco tempo frente a outros tribunais regionais, né, porque ela é uma divisão do Estado de São Paulo. Então, ela foi instaurada efetivamente em 86, né, e a gente já nasceu com um déficit congênito de servidores. A gente convive com isso uma vida, né, porque a gente teve que pegar os servidores que viriam, então, da 2ª região, que é a região, hoje, o tribunal de ponta trabalhista do país, considerando os tribunais de grande porte. Então, essa história do servidor é um problema histórico, que não vou ser eu a enfrentar. Todos que me antecederam enfrentaram e a gente vai vendo a melhor maneira possível. Outro problema histórico que o tribunal tem é corte orçamentário, né? Então, a gente vive isso há muitos anos. Na gestão que o presidente Lorival ficou à frente do tribunal e eu tive a honra de ser vice-presidente judicial, tivemos um corte expressivamente grande, onde ocasionou toda uma preocupação da Justiça do Trabalho como um todo, independente do porte, né, se era pequeno, médio ou grande. Conseguimos contornar tudo isso e acho que são esses problemas maiores, eu poderia dizer que são os servidores e esses cortes orçamentários. Do ponto de vista de processos, sempre que a gente imagina os tribunais, de uma maneira geral, de trabalho, de justiça estadual, a gente imagina aquela pilha de processos e juízes assim amalucados tentando dar uma resposta àquilo tudo. Como é que está hoje o tribunal? Deu uma melhorada? Como é que... Na verdade, falando em tribunal e melhora diante da reforma, a resposta é não melhorou ainda para o 2º grau. Até porque a reforma está fazendo 1 ano agora, em novembro. Teve uma baixa de judicialização, né, porque as pessoas entenderam que fariam um movimento muito brusco de entrar com o processo antes da reforma e seguraram tudo depois da reforma. Então, tabuladamente, a gente tem um corte aí de judicialização diante da reforma de 60% num primeiro momento. Hoje a coisa já está mais estabilizada, então hoje a gente tem um corte de uns 35% tabulado a menos de entrada de processo. Okay. Só que para chegar no 2º grau, eles demoram, porque eles nascem lá no 1º grau, eles têm toda uma fase de conhecimento. Então é assim, são testemunhas, é a sentença, são todas as provas, quer de perícia, quer testemunhal, quer
por cartas que se ouvem em outras localidades. Isso demora para o processo maturar no primeiro grau e ter uma sentença. E ainda mais dessa sentença, há um recurso que é aí que ele tem uma revisão de segundo grau. Então, nós ainda de segundo grau contabilizamos um aumento. Por quê? Porque é justamente a entrada antes, aquela entrada meio maluca de números, assim, 400 vezes maior do que o normal, né? Normalmente, na Justiça do Trabalho como um todo, semanalmente entravam 5.500 processos. Antes da reforma, contabilizamos 222 mil em vez de 5 mil. Foi uma loucura. Todo mundo, assim, apavorado com os efeitos da reforma. Então, agora o tribunal está sentindo esta majoração, mas que também, depois de um tempo, onde esses processos vão subir e com a entrada diminuída, os processos seguirão a menos para o tribunal. Então, tudo é uma questão de tempo e maturação. Que bom. Falando em reforma trabalhista, né, até a gente comentava aqui um pouco fora do ar, sobre os avanços, né? Nós tivemos avanços, alguns retrocessos. Qual o balanço que a senhora faz sobre a reforma trabalhista? É exatamente o que você falou. Eu acho que a reforma trabalhista tem pontos positivos, tem pontos negativos e tem pontos que a gente pode fazer uma análise, um bom senso e uma etapa de maturação, né? Eu acho que a gente, ao invés de ficar muito discutindo sobre esses efeitos, a gente tem que tentar aplicá-los da melhor maneira possível. A reforma está aí, ela está posta, né? E até então a gente tem que, entendendo que ela existe, a gente tem que aplicá-la. Obviamente que o que a gente entender que é inconstitucional, a gente tem uma lei maior chamada Constituição Federal, que é aquilo que colidir com a nossa lei maior, a gente não aplica. Mas os demais itens, eu acho que a gente pode fazer uma adequação, pode ter um estudo. Hoje, todos os tribunais, eles são regidos por entendimentos, né? E o nosso não é uma exceção. A gente também tem a nossa jurisprudência, a gente tem os nossos entendimentos, que eles ficam consolidados a hora que o tribunal entende de uma forma só. Então, eu acredito que a Justiça do Trabalho vai passar por esse período, ela precisa passar por esse período, tá? E tem coisas que eu acho que até foram favoráveis, como a gente estava falando, a diminuição de processos judicializados. Por que aconteceu isso? Porque agora o reclamante, que anteriormente fazia uma reclamação assodada e com milhões de pedidos, ele não pagava nada, porque ele tinha muitas vezes o benefício da justiça gratuita. Hoje, se ele perder, ele paga honorários. Então, para pensar de se judicializar, que ele tem direito, porque a porta da Justiça do Trabalho é eternamente aberta para o trabalhador, ele vai pensar naquilo que ele vai pedir. Ele vai pedir exatamente o que ele entender que ele tem direito, e não aquilo que ele não tem direito. Porque sobre aquilo que ele não tem direito, e ele recebeu uma sentença negativa, ele paga honorários. Então, tudo isso eu acho que veio por uma grande adequação, né? Para beneficiar a justiça como um todo, que do jeito que está recebendo, nós hoje recebemos mais de 20 processos por dia em cada gabinete lá no tribunal. Isso é absolutamente desumano, quer com o desembargador, quer com os servidores. Então, esse processo todo de tentar diminuir a judicialização, eu acho que eu recebo com muito bom grado. Como também recebo a parte da conciliação, né? Que eu acho que também é um mote que esses tempos modernos, século XXI, a gente tem que entrar de cabeça nesse movimento conciliatório. A gente tem que achar mecanismos para que a coisa funcione e não ficar perdendo tempo de falar contra ou de ver tudo negativo. Vamos tentando fazer o melhor e adaptar e dar mais rapidamente o direito para o jurisdicionado. Ok. Bom, pode falar. Em relação a alguns pontos aí que a gente falava dessa reforma, um dos pontos que eu me lembre que é problema é a questão das grávidas, trabalhando em lugares insalubres, que a reforma, ela permitiu isso, né? Mas havia um trato no Senado Federal que deixou de fazer alterações para que o projeto não tivesse que voltar para a Câmara, com a promessa de que uma medida provisória alteraria isso e colocaria no devido lugar. Tem chegado casos assim, e nesses casos, como que o tribunal tem se comportado? Na verdade, esses processos todos, depois da reforma, não chegaram ainda no tribunal, né? Tem esse ponto de maturação, que depois que acontece tudo, é que a gente vai recebê-los e vai analisá-los. Se ele for depois da reforma, realmente vai ter que enquadrá-los. Mas esse caso específico da grávida, que teve realmente essa medida provisória, né, que veio ajustar alguns pontos muito negativos da reforma,
infelizmente, ela caducou, ela perdeu a eficácia porque houve um decurso do prazo. A Câmara não quis votar, estava tendo uma queda de braço ali com o presidente. O que vale dizer que hoje a reforma está aí como um todo e ela está posta como ela está, sem nenhuma modificação, né? Eu acho que isso está, inclusive, em normas internacionais, em Constituição Federal, a proteção ao trabalho da mulher grávida. Então, sim, vindo antes ou depois da reforma, a Justiça do Trabalho tem o dever de protegê-la. Então, é o tipo da coisa que eu não me preocupo muito, porque eu entendo que os magistrados, eles têm esse bom senso e referência às leis maiores, né? Agora, o que fica controvertido são outros pontos, mas pontos, assim, eminentemente inconstitucionais, eu acho que não vão ser aplicados. Não tem problema, porque simplesmente não, né? Acredito que esses pontos assim, mais chocantes, eu acho que o juiz não vai aplicar. Uma outra discussão forte em torno da reforma foi a questão da contribuição sindical. Isso deu muito bate-boca, continua dando, porque havia, inclusive, houve o condicionamento de apoio agora nas eleições a candidatos que se propusessem a trazer de volta. Como é que a senhora viu isso? Eu vou falar do meu sentir, assim. Eu acho que não entendo de todo ruim essa retirada compulsória para o sindicato. Por quê? Porque nós somos o único país que tem mais de 17 mil sindicatos registrados. Isso não funciona. Eu acho que o sindicato é uma entidade extremamente importante. Ele faz todo um trabalho por trás desses trabalhadores, né? Ele negocia direitos, tudo além do que a lei já prevê, porque ninguém pode negociar, isso é fato dizer, ninguém negocia para pior. Então, o sindicato está lá para conseguir outros benefícios, ou maiores, ou complementares, ou mais ajustados para a sua categoria como um todo. O que eu acho é que agora, efetivamente, os sindicatos que vão sobreviver, né, subsistir a tudo isso, são aqueles que vão entregar um trabalho eficaz para a sua categoria. Porque eu falo sempre assim, se eu tivesse uma categoria, né, e eu visse que aquele sindicato trabalharia para mim, então, na minha época de reajuste, eu tenho uma recomposição salarial digna, eu tenho uma colônia de férias, eu tenho toda essa parte de médico, de dentista, o sindicato é uma entidade que me favorece, eu sou a primeira a dizer, tá bom, eu posso dar um dia do meu trabalho para o meu sindicato. E não a retirada compulsória, eu acho. Então, eu acho que assim, vão subsistir, vão sobreviver sindicatos que efetivamente façam uma contribuição favorável para o seu trabalhador, porque é para isso que eles existem. Para grandes negociações, para negociações que favorecem a mais do que ele já tem o direito, porque ele já tem o direito. A gente vê as convenções coletivas, os acordos coletivos, sempre em benefício, porque eu acho que é isso, são sindicatos das duas pontas, trabalhadores e empregadores, que se juntam ou para fazer uma interpretação, ou para adquirir um pouquinho mais de direito, quer com relação a percentual, quer com relação a data, quer com relação a tudo que está lá a ser discutido. Benefícios que eu acho que isso tudo é uma entidade importantíssima. Eu acho que ninguém sobrevive sem essas entidades sindicais. Só que eu acho que agora ela vai ter efetivamente que exercer o seu papel. Ok. No entrevista coletiva de hoje, a gente recebe a presidente eleita do TRT15, Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes, e a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje recebendo a presidente eleita do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes. Doutora, no bloco anterior a gente falou um pouquinho, rapidinho, a gente passou pelo tema conciliação, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essas novas metodologias, né, de solução de conflitos. Esse é um tema que é muito, muito, muito caro para mim, porque eu sou uma entusiasta da negociação, da conciliação. Tive a oportunidade no biênio que antecedeu a essa presidência, ser vice-presidente judicial e capitanear um movimento bem expressivo de conciliação, juntamente com a doutora Marinês e a doutora Andréa, que era minha juíza auxiliar. A gente, em pouco tempo, fez um barulho muito grande neste movimento conciliatório. E eu acho que esse é o futuro da Justiça do Trabalho. A gente tem que permear a sentença, o acórdão, que é o escrito, com esta negociação, porque
Nesse trabalho que a gente fez, a gente viu que é muito melhor, as partes aceitam muito mais aquilo que é composto do que aquilo que é imposto, né? Então, o juiz da vara, ele vem e dá uma sentença, ele desagrada uma parte, porque é impossível agradar as duas numa sentença. Aí o processo sobe em recurso, vai para nós, desembargadores, confirmarmos ou fazermos alguma adaptação nessa sentença. Também vamos desagradar alguém. Nunca é uma coisa maravilhosamente para todo mundo. A composição é, porque o empregador ele acaba oferecendo aquilo dentro de um limite do processo razoável, o que ele pode pagar, nas condições que ele vai honrar, e o reclamante vai aceitar, porque aquele valor proposto é um valor justo, é um valor seguro. E a gente também parte de uma base já, né? De um estudo. Quando a gente coloca esse processo numa mesa de mediação, ele é estudado desde o dia que ele nasceu. Então, não há falar que vai botar numa bacia das almas, como eu escutei muitas vezes, querem liquidar o processo e vamos fazer negociação do jeito que for. Engano. Ninguém se negocia desse jeito, se negocia com base, se negocia com estudo do processo, com o valor que ele está até agora, né? Para que, obviamente, numa negociação, há uma caridade, eu diria assim, de ambas as partes. Porque se for para o reclamante receber 100% e a empresa querer pagar 100%, não tem acordo. O acordo ele tem uma flexibilidade natural, né? De 5%, de 10%, de um parcelamento. Mas isso significa o quê? Que eu tenho a segurança que eu vou receber. Né? O que acaba sendo um dos problemas aí dos processos trabalhistas é esse recebimento, né? A pessoa ganha e fica ali, exatamente, esperando. Na verdade, o gargalo da Justiça do Trabalho é a execução. Então, você tem uma sentença onde garante-se direitos para o trabalho para aquele trabalhador, essa sentença é confirmada no tribunal, vai para a vara de novo para executar. Significa o quê? Vamos pagar este reclamante. Não se paga. Porque aí são as hipotecas, são tudo. E hoje, olha que a justiça está super com mecanismos modernos. Tem o Bacenjude que vai na conta, tem o Renajude que vai no carro, tem o Infojude, tem o Bacen, tem tudo que é Jude. Mas mesmo assim, é uma coisa que fica complicada para a empresa pagar e o reclamante receber. Tem uma série de recursos que são propostos nessa fase. Então, ele volta de novo para o tribunal. Então, tudo isso a gente pode abreviar. E abreviar de uma forma onde as partes se compõem. Mas como é que está essa aceitação da conciliação? Porque eu sempre acho que as pessoas elas são muito bélicas, assim. Se elas puderem, elas vão com o fígado, assim. Mas esse tipo de negociação que está até imposto pela resolução 174 do CSJT, que agora todos os tribunais têm que ter esses núcleos de pacificação. Então, deixou de ser um desejo para ser uma obrigação. E, para mim, é um desejo obrigatório maravilhoso, porque eu acredito nesse movimento. Então, hoje a gente tem que ter esses centros de negociação, e esses centros de negociação, eles são feitos por servidores preparados para isso. Então, eles têm curso nas suas escolas judiciais para receber essas partes. Não é assim, sem nenhum preparo. Olha, Zezé, vamos lá fazer uma conciliação, tá bom, você quer quanto, não deu. Não. Tem todo um escuta daqui, um escuta dali, uma preparação, uma junção, uma mesinha redonda, um cafezinho, porque isso é técnica de mediação. Olha, que incrível. Que é muito legal. No nosso tribunal, a gente tem até um núcleo diferenciado de 2º grau, que é justamente assim. Até papel de parede com campos de lavanda tem, porque a gente entende, isso é bobagem? Claro que não é. Porque tem uma áurea positiva, as partes deixam de ser bélicas e começam a ser acalmar mais o coração, humanas. Ver uma cor. Sabe, você encara isso como uma parte mais humanista da Justiça do Trabalho do que uma parte de judicialização efetiva. E a senhora está vendo aumentar essa opção pela conciliação ou ainda não? Né? Aumenta muito. Eu tenho dados aqui no meu celular estrambóticos de números maravilhosos de recebimentos de processos, porque além de todo esse movimento dos regionais, a gente ainda tem, durante o ano, algumas semanas impostas pelo CNJ e pelo CSJT, que é o nosso Conselho da Justiça do Trabalho. Nessas semanas tem que haver uma concentração, todo mundo de mão dada, concentrado em conciliação. E a gente tira daí milhões de reais que são distribuídos para os reclamantes,
que isso entra muito dinheiro em tributos para os cofres públicos. Quer dizer, agrada todo mundo, as partes saem de lá com o seu processo resolvido. A Justiça do Trabalho tem o seu dever, tem o seu sentimento de dever cumprido, né? E a gente distribui esse dinheiro para quem merece esse dinheiro. Porque isso, inclusive, ele faz movimentar até o próprio comércio da região, não é? Verdade, sem A dúvida. gente tem embaixo da jurisdição do Tribunal da 15ª 599 municípios. Você tem municípios de grande movimentação e você tem aquele município que tem aquela população menorzinha. Você tem aquela empresa que conseguiu fazer um acordo com aqueles reclamantes, todo esse município pequenininho se engrandece. Por quê? Porque esses trabalhadores vão ter um pouco mais de dinheiro, eles vão gastar, e tudo isso é uma movimentação realmente humana, né? E esses movimentos, eu vou te dizer, não tem volta, não tem mais volta. Inclusive encampados pelo CNJ, pelo CSJT, essas semanas são obrigatórias e repercutem de maneira super favorável. No último balanço de conciliação de todos os regionais, se fala em bilhão. Eu não sei nem quantos zeros tem bilhão. É muito. Mas a gente fala em bilhão. Quer dizer, isso é um movimento efetivamente, e eu não digo nem inovador, porque o magistrado do trabalho ele já tem na sua essência a conciliação, né? A gente tem pontos na CLT que obrigam o magistrado a parar tudo e falar, as partes querem conciliar. Então, quem exerce esse dom da magistratura do trabalho já tem inerente essa conciliação. Só que hoje a gente viu que a gente tem que colocar para fora todo esse exercício da conciliação. Porque é insano deixar o jurisdicionado esperando 3 anos para receber uma sentença ou uma efetividade na execução, né? Não é justo. Se trata de salário, se trata de alimentos na mesa do trabalhador. Então, este movimento conciliatório ele é rápido. Por quê? Porque você faz uma boa negociação, você faz uma negociação justa, com dinheiro justo, e você entrega para ele o que ele tem de direito. E a empresa para de pagar, de ter esse passivo tão grande. Né? E, doutora, É dando um exemplo, né, em tempo mesmo, um processo ele demora mais ou menos quanto tempo e com a conciliação, quanto tempo economizado tem? É incomparável a rapidez com que um processo, vamos supor, a gente fez um movimento muito grande junto aos maiores devedores da 15ª região, né, que é Campinas. Então, essas empresas grandes, as montadoras no Vale, eles trouxeram esses processos todos que estavam lá em execução, já parados há 3, 4 anos, e em um mês a gente colocou na mesa para negociar, tá? Um processo normal, eu diria, que demora uns 3 anos, sendo otimista, porque ele tem um tempo de uma sentença no primeiro grau, que são as fases todas de conhecimento, probatórias, mais a fase toda de recurso, porque um sempre vai recorrer porque não agradou. Sim, não agradou. É aquilo que a gente falava, quando é imposto, uma parte, não é? Então, tem ela está insatisfeita. Aí depois, tá bom, aí depois tem um acórdão, aí se a matéria for de fato, não tem mais recurso nenhum, volta de novo para a vara, começa uma execução truncada. Porque dessas sentenças de execução ainda cabem recursos. Ele volta tudo de novo. Quer dizer, não existe, né, esse trâmite complicado. Que então, cansaço, a negociação né? você me deu um processo, dependendo da pauta que eu tenho para colocar em pauta, em 30 dias eu estou sentando para negociar. Tá. E o processo dessa negociação, ele sai pronto, com dinheiro, com tudo, e com alvará para levantar fundo de garantia, porque a gente tem uma conectividade com a Caixa Econômica, eu sei exatamente quanto está o valor do FGTS no dia. Eu já distribuo aquilo no dia. Não existe, né? Quer coisa melhor? Nossa, realmente, tudo que se pede da justiça é mais rapidez, né? Mais efetividade, Isso, né? a principal crítica é as pessoas ficam, às vezes, décadas à espera, elas morrem e não recebem, né? É verdade. E ainda tem situação da empresa tá falida, Isso, que aí é uma isso outra também é um grande complicação. problema. Por quê? Porque a hora, depois de 2, 3 anos, que a empresa já tem reclamações trabalhistas, é porque ela não está muito boa no seu pagamento. Isso, porque senão ela paga. Quando ela ela está bem paga. das pernas, ela paga. Se ela paga. Aí ela não está muito boa, ela começa a ter esse passivo trabalhista. Na hora que for efetivar isso para transformar essas sentenças, esses acórdãos em dinheiro, que é a fase de execução, cadê a empresa? Bom, doutora, o papo tá bom, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. A gente recebeu hoje a presidente eleita do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de contar um pouquinho o que a gente faz lá no tribunal e dizer que o tribunal é um tribunal de porta aberta, né? A gente é
É um tribunal que recebe empresa, recebe trabalhador, recebe bem o Ministério Público, recebe bem as pessoas. A gente é, assim, um tribunal realmente que hoje é considerado um tribunal de ponta dentre os tribunais do país. Então, espero que na minha gestão eu continue assim. E obrigado, Zezé de Lima. Até a próxima semana. Até a próxima, Marcão. Tchau, pessoal. A você de casa, uma ótima noite, uma ótima semana. Até a próxima.